conhece os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Agora, aqui na TV Câmara, no programa Mandato em Pauta, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os projetos, sobre a atuação nas comissões, sobre o que cada um dos parlamentares pretende para 2025, neste segundo semestre. Neste programa, estamos recebendo o vereador Marcelo Bisonho, do União Brasil, que está em seu terceiro mandato. Vereador, obrigada pela sua presença aqui na TV Câmara mais uma vez, para se comunicar com a comunidade e trazer um pouco mais do seu trabalho enquanto parlamentar nesse seu terceiro mandato. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Agradecer mais uma vez o convite, essa oportunidade tão importante de falar com Santa Maria, através da nossa TV Câmara, e a gente poder fazer uma prestação de contas, passar para a cidade todo o trabalho que a gente tem feito nesse novo mandato, e os compromissos e a busca de resultados permanentes, que eu penso que o vereador, além de ser um fiscalizador, que é a sua função número 1, mas é também, além de fiscalizar, buscar resultados, ajudar a comunidade, buscar soluções junto ao Executivo, melhorar a vida das pessoas. Esse, para mim, é o objetivo maior de estar aqui na Câmara pela terceira vez. Vereador, vamos fazer uma breve retrospectiva e uma comparação, né? O vereador Marcelo Bisonho, que entrou lá em 2001 no seu primeiro mandato, qual a diferença dele para o vereador Marcelo Bisonho de agora, em 2025? Eu acredito que bem mais experiente, porque eu entrei aqui com 25, 26 anos, né, em 2000. E foi uma eleição bem difícil, uma eleição que foi bem disputada, e foi a primeira vez que eu havia participado do processo eleitoral, e consegui me eleger já pela primeira vez, chegando na 7ª posição naquele ano. Entre os 21, fui o 7º mais votado. E foi um aprendizado importante, foi um mandato que a gente fez com algumas questões que foram marcadas, né? Eu tive um enfrentamento ao ECAD aquela vez, eu tenho uma marca nos meus mandatos sempre de ter algumas bandeiras que elas ultrapassam as fronteiras de Santa Maria. E naquela época nós tínhamos aqui vários problemas na cidade, clubes, CTGs, escolas municipais, estaduais, né? Tinha um problema muito grave, muito sério, que envolvia o ECAD. Eu criei uma CPI do ECAD, fizemos uma parceria com Porto Alegre, com vereadores da capital que também estavam sofrendo com a questão do ECAD, e resolvemos um monte de situações de clubes e entidades tradicionalistas de Santa Maria. Foi uma pauta extremamente importante naquele momento. Eu fiz parte da comissão também que reivindicou o início das aulas da UBRA, que nós tínhamos o projeto em andamento, mas ela não tinha ainda a autorização do Ministério da Educação. E, na época, nós procuramos o deputado Nelson Marquesan, deputado César Schirmer, deputado Pimenta, enfim, e todos eles tiveram um apoio muito importante e nós conseguimos viabilizar o início dos cursos da UBRA. Também foi uma importante batalha na época que nós travamos. Já na época da duplicação da RS 509, que depois tornou-se realidade, mas fizemos várias comissões e eu tive um mandato muito forte defendendo que a faixa velha Camobi tinha que ser urgentemente duplicada, pelos acidentes, pelo crescimento de Santa Maria. Nós tínhamos a possibilidade de fazer a duplicação até antes na faixa nova, né, que agora, inclusive, nesse segundo semestre, é uma outra pauta que eu vou estar trabalhando, seguindo na linha da 287, mas é para mais adiante. E, na época, a gente conseguiu, com uma série de audiências públicas, reuniões do CTG Sentinela da Querência, reuniões do bairro São José, e aquele grande projeto saiu do papel, que iniciou lá nos anos 90 com Colares, a IEDA depois deu um prosseguimento bem importante, o governador Tarso acabou avançando e investindo para fazer aquela obra que hoje é uma obra que marca a cidade também, que é a duplicação do trevo do Castelinho até a universidade, que depois acabou interligada com a travessia urbana. Então foram pautas, além do dia a dia, do buraco, da lâmpada, do posto de saúde. Na época eu mobilizei muito o bairro Itararé para ter o posto de saúde do Itararé, que nós não tínhamos mais, nós tínhamos um ambulatório atrás da igreja de Santa Catarina, estava completamente deficitário, comprometido. Foi construído um grande espaço de saúde para o bairro, para a região, uma série de obras importantes no entorno também, tanto do Itararé como do bairro Dores, na Salgado Filho, Camobi. A gente sempre teve um mandato muito aberto, Tancredo Neves. Então eu trabalhei várias pautas importantes naquele período, no primeiro mandato, mas não tinha da experiência, porque depois eu fui secretário de esportes da cidade, fui secretário de mobilidade urbana, fui presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, já havia sido vice-presidente naquele meu primeiro mandato, eu cheguei a ser vice-presidente já nos primeiros 4 anos, mas depois eu presidi a Câmara em 2013. Então, eu acredito que essa volta aqui para o Parlamento, depois de disputar 2 eleições a prefeito, apresentamos uma série de propostas inovadoras e modernas para a cidade, né? Mas nós não tivemos o êxito de chegarmos à conquista, ou chegarmos ao segundo turno, fizemos sempre uma votação muito boa, acima sempre de 10% dos votos da população no primeiro turno, e aí definimos voltar para a Câmara, mas agora eu acredito nessa comparação de 2000
para agora 2025, mais experiente, né, com mais conhecimento e com algumas pautas ainda maiores, que tem sido essa minha marca, que a gente iniciou o mandato lá em janeiro. Dessas pautas maiores que Santa Maria, que o senhor colocou, né, que é uma marca do seu mandato, me parece que, pelo menos nesse primeiro ano, a principal é a duplicação da 287 e a reconstrução da ponte sobre o Arroio Grande, que caiu lá há um ano e pouco, abril do ano passado. Né? O que a gente pode falar sobre essa sua atuação nessa área? Então, o senhor entrou com uma ação judicial, né? O senhor tem uma comissão especial ao qual o senhor é presidente, que fez diversas audiências públicas, está indo a Porto Alegre para tentar fazer essa articulação política. No que nós avançamos nessa pauta, o que a gente pode dizer para quem está nos assistindo? É possível que essa duplicação seja antecipada? Pois olha, Camila, eu vim indignado já durante o período eleitoral, porque a gente viu a ponte cair, foi uma enchente, isso não tem culpa de governador, de prefeito, de ninguém, né? Todo mundo entendeu. Só que foi em 30 de abril. Aí daí nós vimos a morosidade das coisas estarem acontecendo aqui na nossa região, que já vem com uma série de problemas aí, de problemas antigos, históricos, que o governo do estado não tem feito e a cidade tem perdido muito espaço na discussão e na disputa estadual. Em novembro, como eu já havia sido eleito vereador, eu vinha me apropriando muito desse assunto e buscando informações. E aí eu comecei a acompanhar que em novembro era o prazo final para o estado apresentar o projeto da nova ponte. Era novembro, antes do final do ano. Quando eu vi que em novembro o Ministério Público fez uma manifestação na imprensa alegando que o governo do estado não estava dando a devida atenção para esse problema de Santa Maria, e ao mesmo tempo a empresa Sacir estava alegando que ainda não havia concluído o projeto, eu comecei a direcionar o início do meu trabalho para essa pauta, que eu considero uma pauta que é muito maior que qualquer outro problema que tem dentro da cidade, porque é uma pauta regional, uma pauta que hoje nos inviabiliza completamente como cidade. E aí eu me organizei em novembro e dezembro e vi que o próprio Ministério Público havia cobrado da empresa Sacir do Estado uma resposta em 30 dias e não foi atendido. E eu pensei, bom, eu quero iniciar um novo mandato e eu quero me somar a esse trabalho que o Ministério Público está fazendo, porque é uma instância importante, mas o que eu vim acompanhando, sem criticar ninguém? Nós não tínhamos uma mobilização na cidade sobre isso. A Câmara de Vereadores, que aqui está, várias atribuições, vereadores com várias bandeiras, mas ninguém havia enxergado isso no mandato passado, que era um problema que não estava mais dentro da normalidade da enchente, estava indo para um outro patamar político, de organização e de querer resolver. E a gente viu no final do ano, e desde que quando a ponte caiu, todo o transtorno que virou Santa Maria. Comecei, logo após a eleição, fiz visitas no Hospital Universitário, fiz visitas ao reitor, professor Luciano Schuch, e comecei a receber essa demanda. Olha, Marcelo, está complicada a questão da ponte. 1, 2, 3, 4, 5 meses, a gente aguentou, a gente entendeu, foi uma enchente. Mas assim, nós estamos tendo problemas no Hospital Universitário, com os nossos colaboradores, funcionários, para chegar e sair, trocar plantões. Estamos tendo problema com as ambulâncias, tanto de emergência como de pessoas da oncologia, que tem horário aqui marcado para fazer uma quimioterapia, e estão chegando atrasados, e estão alegando, ficamos parados na ponte. Né? Os próprios professores, estudantes da quarta colônia, então, passou-se 4, 5, 6 meses, ok, mas agora já virou uma situação que não estamos vendo perspectiva de solução. A gente está acompanhando na imprensa que o Estado não diz quando é que vai sair o projeto, a Sacir não falou quando é que vai começar a obra, e aí eu comecei a montar toda essa organização de informações, fui a Cassisme, fui entidades vivas da cidade, assumi na Câmara dia 1º de janeiro, na primeira semana eu entrei com ação popular, ação civil, na Vara da Fazenda em Santa Maria, pedindo especificamente, primeiro momento, que suspendesse a cobrança dos pedágios. Uma questão justa, suspende a cobrança dos pedágios enquanto não tiver um projeto aprovado, enquanto nós tivermos do Estado a Sacir, vai começar tal dia a obra. E a gente, até agora, aguarda, né, um desdobramento disso, o tempo está passando, já são 14 meses, aí, indo para 15, e a obra não saiu do papel. Poucos dias o governador esteve em Santa Maria, agora, alguns meses atrás, lá no mês de maio, anunciando que dia 1º de julho iria iniciar a obra. Nós já estamos no segundo semestre, e até agora nós não tivemos a obra. E o que eu enxerguei depois desse movimento que nós fizemos? Mudou a relação da Sacir do Estado com Santa Maria, porque nós fizemos já 7, 8 audiências em Porto Alegre.
Tanto é que, quando nós fomos a Porto Alegre, no secretário Pedro Capelupi, ele me falou, olha, vereador, eu estou aqui já há 3 anos no governo do Estado, 2 anos, a primeira vez que eu recebo uma comitiva de Santa Maria para tratar de alguma questão com a minha secretaria de importância regional, inclusive da ponte. A ponte caiu lá em abril, eu entendo, mas eu nunca fui chamado, nós nunca tivemos uma pauta tão importante, tão organizada, com tanta participação de autoridades e da região, como está tendo agora. Então, eu acredito que essa nossa função de vereador e esse nosso grito que nós demos em defesa dessa ponte e da duplicação, ela mudou radicalmente a nossa relação. Por quê? Nós estamos vendo hoje Santa Cruz com a obra bem avançada, o investimento da SACIR todo em Santa Cruz. Tabaí Canoas já está quase chegando ao trevo de Taquari, a duplicação. Venâncio Aires já está agora com um projeto de recuperação de todos os desvios em Mariante. E nós não temos aqui nem uma perspectiva para o desvio no Arroio Barriga e nem para a ponte da Rio Grande, que é uma ponte que eu nem considero uma ponte, considero uma pinguela, porque são 40 metros. Ponte foi quando caiu do Jacuí, lá em Agudo, que é uma ponte de quase 1 quilômetro, são 900 metros de ponte, e que a Ia da Cruz, na época, ela reergueu em 11 meses, e nós não tínhamos praça de pedágios. Agora, nós pagando pedágio em Santa Maria e Paraíso do Sul, nós não temos a pinguela da Figueira. Então, eu penso que o nosso mandato, além de entrar na justiça, defender a sociedade, porque qualquer cidadão podia ter feito o que eu fiz. Não precisa ser vereador. Podia ter sido feito. Então, eu, além de ser vereador, sou cidadão santamarense. Então, eu aproveitei esse espaço que o povo me delegou, unindo o nosso mandato com a nossa cidadania, e fui para a justiça, porque eu vi que politicamente a coisa estava enrolada, e mesmo indo para a justiça, mesmo o Ministério Público até ganhando uma liminar na justiça para suspender a cobrança para os moradores da Palma, mesmo assim o Estado não acelerou o projeto e ainda derrubou, com seus advogados do Estado, justamente com a SACIR, derrubaram a liminar favorável aos moradores da Palma. Então, eu penso que essa foi uma importante bandeira lá no início do ano, do nosso mandato, e a gente agora ter perspectiva de que essa obra possa sair, porque se a gente não tivesse feito esse movimento, talvez no final do ano tivesse um projeto para o ano que vem. Eu acho que agora, agosto, setembro, essa obra deverá iniciar, e aí sim nós conseguimos, naquele trecho próximo à ponte que caiu, serão 2 pontes, será feita a duplicação já que seria feita daqui a 20 anos naquele trecho. Então, essa é uma vantagem que vai acontecer, e essa é uma vitória que o nosso mandato, essa movimentação que a gente fez, vai acontecer, eu acho que agora nos próximos meses, não aconteceria se não tivesse sido feito, e torcer para que o novo governo do Estado possa sentar com Santa Maria e alterar o projeto, mantendo o que está sendo feito em Santa Cruz, que para nós também é importante. Para nós chegarmos a Porto Alegre, é importante ter duplicado Santa Cruz a Tabaí. Não tem problema nenhum, nós somos favoráveis. O que a gente está reivindicando é que tudo a sendo investido lá seja investido aqui. Nós também merecemos que, pelo menos, quando for concluído Santa Cruz a Tabaí, nós tenhamos pelo menos a duplicação de Santa Maria Novos Cabrais. Deixe só a metade do último lote, que é ali Vale do Sol, aquela região, Candelária, que é a última etapa do processo. Nos coloque dentro desse cronograma já a partir de 2027. Essa é a nossa bandeira. Então, nós vamos seguir nessa luta da 287. Só para relembrar, então, dentro do cronograma da duplicação, Santa Maria está lá por último, daqui a 20 e poucos anos, é 30 isso? anos. 30 anos. Está no último lote. Foi uma decisão do governo do Estado, e aí que eu acho que Santa Maria pecou. Aí que eu quero chamar a atenção da nossa comunidade. Santa Maria é a nossa região. Se nós pegarmos todos os deputados estaduais que nós temos aqui na região, e todos que fazem votos em todos os municípios da nossa região, qual que fincou o facão no toco e disse que esse projeto não podia ser dessa forma e nos defendeu? Fiz reunião, não. Defender é, na época, nós ter feito uma grande mobilização regional, ter trancado a rodovia, ter impedido a praça de pedágio na Palma, nos inviabilizando de chegar diretamente à Quarta Colônia, porque ali foi uma movimentação do governador com a SACIR. Foi conversado, ali é comercial. Se colocar dentro da Palma, nós vamos pegar todo o tráfego que dá de Santa Maria à Quarta Colônia. Se mantiver no projeto original, que era depois do trevo de Santuário, toda a Quarta Colônia de Santa Maria vai continuar transitando sem pagar pedágio. Então, nós vamos deixar de faturar. E também tem uma questão que a plataforma, estando aqui na Palma, tem uma arrecadação tributária para o município de Santa Maria. A plataforma da Palma, estando depois do trevo de Santuário, a arrecadação tributária iria para a Prefeitura de Restinga Seca. Então, tem algumas circunstâncias que a cidade não se deu por conta. Aquilo que diz, a política serve para quê? Serve para isso. É aí que tem que estar a política atenta para não deixar o projeto ser construído, governador, e eu não vou aceitar esse projeto para a minha Santa Maria. O senhor pode iniciar a duplicação em Santa Cruz, sou favorável, mas tem que iniciar lá embaixo. Nós não vamos ficar por último. Vamos ficar pagando 30 anos de pedágio, ter 2 praças em 50 quilômetros, para nós ter duplicação daqui a 30 anos. Eu não aceito Santa Maria, a 5ª maior cidade do Estado. Nós não tivemos uma voz. Não deu na política, não deu trancando a rodovia, fazendo manifestação. O que um deputado, uma liderança regional poderia ter feito? Eu vou para a justiça, vou embargar esse projeto. Vou para o Ministério Público, não aceito. Eu quero que o governador explique o porquê desse desequilíbrio.
Por que ele está anunciando um projeto que a primeira parte é Bahia-Santa Cruz e nós somos a última parte? Me explica? Me justifica o porquê. Então não bota as duas plataformas lá embaixo. Então faz a primeira etapa, nos deixa de fora, concluiu Santa Cruz a Porto Alegre, está tudo ok, bom, agora vamos discutir a segunda etapa. Mas não, nos colocaram duas plataformas para pagar, mais a de Candelária que já existia, e nos deixaram por último. Onde é que estava a nossa voz na Assembleia? Onde é que estava a nossa voz no governo do Estado? Onde estava a nossa voz para discutir isso aí e impedir? Tanto no campo político, no campo de pressão, chama os militares, segundo o contingente militar do Brasil, chama a base aérea, segunda unidade militar da aeronáutica no sul do Brasil, chama a universidade, chama os empresários da região, chama o Recanto Maestra, a quarta colônia, as 60 cidades prejudicadas, coloca todo mundo em Porto Alegre frente do Piratini e diz, nós não aceitamos esse projeto. Quem é que fez isso? Ninguém. O que aconteceu? O governador caneteou, nós estamos pagando a conta hoje aí. Então, eu, na época, não era vereador, eu não tinha mandato. Eu entrei em janeiro, em 5 dias eu fiz a minha parte. E continuo lutando pela 287. E digo mais, como eu tenho falado, nós pagamos hoje 2 praças de pedágios em 58 quilômetros. Santa Maria, Paraíso do Sul, tem 2. Na 287. É a mesma rodovia que nós vamos daqui a São Borja. E não tem uma praça de pedágio com 320 quilômetros. É por aí a diferença do tratamento que o governo nos deu e ninguém nos defendeu. Vereador, vamos avançar na pauta e agora vamos para o transporte público. O senhor é presidente de uma comissão que está analisando as planilhas do transporte público, né? Esse que é um tema muito caro para Santa Maria, que nós temos agora um edital lançado para a licitação do transporte público e temos a tarifa que recentemente aumentou. A população se diz não muito satisfeita, né, com os serviços que são prestados. Como é que está sendo o trabalho dessa comissão? O que o senhor pode dizer sobre essa análise de planilhas, dos valores que são cobrados hoje do cidadão do transporte público aqui em Santa Maria? A nossa comissão foi um pouco prejudicada por faltarem informações e pegamos esse processo de licitação no meio do caminho. Então, agora, com o edital que foi lançado, agora tem toda uma nova concepção, inclusive tratando as questões das planilhas. Vamos refazer isso aí, vamos ter que reapresentar, inclusive, essa comissão especial agora no segundo semestre, porque agora tem um edital de uma licitação que não havia sido feita em 40 anos. Então, qualquer trabalho que nós tivéssemos avançado, nós tivemos dificuldade de informações por isso, tivemos horários, identificamos vários problemas de linhas de ônibus que foram suspensas, falta de ônibus em vários locais da cidade, mas todo ele foi prejudicado porque o processo de licitação, com prazo para o dia 22 de julho, se eu não me engano, lá atrás, ele previa isso e impedia o avanço, porque qualquer conclusão da comissão, ela poderia não ter efeito conforme viesse no edital. Então, agora nós vamos reapresentar esse trabalho no segundo semestre, para que nós tenhamos agora um acompanhamento ao edital, que a gente sempre defendeu a licitação, né? Quando eu fui secretário de Mobilidade Urbana, o contrato estava num momento que ele já havia sido prorrogado. Não cabia naquele 1 ano e 4 meses que eu fui secretário de Mobilidade Urbana chamar uma licitação, porque ele estava dentro do período de prorrogação. Agora não. Agora todos os prazos estouraram e agora ou faz a licitação ou suspende ela, mas tem que ter uma nova data. Então, agora a gente tem que ter essa licitação em Santa Maria, mas tem que ser algo para melhorar o transporte público da cidade. Tem que licitar para ter mais ônibus, mais horários, voltar os ônibus 24 horas, né? Temos linhas estendidas, temos linhas mais ônibus aos domingos, aos feriados, e atender a população. Quem é que anda de ônibus? É o trabalhador, é o estudante, é a pessoa do bairro, da vila, da periferia, o que mais anda de ônibus, né? Ele tem que ser atendido. Não adianta 10, 11 horas da noite não ter ônibus no Boi Morto, não ter ônibus na Orlândia, não ter ônibus na Tancredo. Por isso também que o transporte, na época que eu era secretário, por dia eram 118 mil pessoas que andavam de ônibus. Hoje são 62 mil, 57 mil. Claro que na época não tinha Uber, não tinha 99, não tinha uma série de modais que hoje tem, era mais o ônibus, mas por que também que as pessoas deixaram de andar de ônibus? Porque nós não tivemos uma modernização no transporte público. Hoje em dia todo mundo está ligado nas internets. As cidades hoje mais modernas, elas estão com o celular na mão sabendo se o ônibus vai chegar ou não. Como é com o Uber. E outra coisa, nós perdemos muitos horários de ônibus. A carga de transporte na cidade, tanto de linhas em locais que chegavam um tempo atrás, lá no fundo da comunidade, que hoje não chega mais, isso o que acontece? A pessoa vai pagar R$ 6,50, a passagem é muito cara, R$ 6,50. Santa Maria não comporta isso. Santa Maria não é uma cidade industrial, uma cidade que tenha uma classe média, uma classe muito elevada. Não, quem paga é o trabalhador, e R$ 6,50 para o trabalhador, para ir e voltar, não tem como ele aguentar durante o mês. Se nós não tivermos, hoje aqui, que é o que eu defendo nessa licitação, eu venho dizendo isso, tem que ser criado urgentemente um fundo municipal. Caxias tem, Curitiba é exemplo para o mundo. Todas as coisas boas você não precisa inventar, é só copiar. Vai a Curitiba. Muitas mudanças que eu fiz quando fui secretário de trânsito, eu fui a Curitiba, eu não inventei.
Eu não era gênio. Não, eu fui lá e copiei. Copiei muita coisa que deu certo lá e trouxe para cá. Né? Habilitagem eletrônica, quando eu fui secretário, não tinha, era fichinha plástica ou papel, nós colocamos bilhetes, está até hoje aí. A unificação dos ônibus, lá também era tudo unificado, aqui era Medianeira, Gabar, não, vamos unificar, é um só. O transporte é um só, você resolve depois entre vocês. A cidade tem que ter um serviço de qualidade unificado para todo mundo. Unificamos os táxis, que era tudo colorido, não, vai ser tudo padrão, branco e laranja. Mototáxi, foi na época que eu era secretário, legalizamos o mototáxi, que era uma bagunça, né? Todos laranjinha. Né? Os trem de cachorro-quente também era uma bagunça, não, tudo padrão, laranja e branco, vamos modernizar a cidade do X. Então, tu tem que ter essa visão de modernização, uma cidade como Santa Maria. E o transporte público hoje só vai existir, vai continuar existindo, se fizermos como Curitiba, Caxias e outras cidades. Tem que criar um fundo municipal. Para onde estão indo as multas arrecadadas dentro da cidade no trânsito? As propagandas em via pública, as propagandas em traseira de ônibus, as propagandas podem ser colocadas em abrigos de ônibus modernos, como tem em Caxias, Curitiba, com grandes empresas multinacionais que patrocinam todos aqueles abrigos, colocam tomada, colocam todos aqueles LEDs para acompanhar as linhas de ônibus e estão com a placa de publicidade deles. Isso tem um custo, isso tem um investimento. Para onde pode ir esse dinheiro? Para baratear a passagem, para subsidiar, para a prefeitura não precisar mais tirar do caixa único dela, da saúde e da educação. O que ela faz? Ela organiza esse fundo. As multas, publicidade de rua, canteiro. Quantas plaquinhas de propaganda tem na cidade em canteiro? Ah, adote um canteiro. Você está indo para onde esse dinheiro? Às vezes não tem uma sinaleira que queimou, não tem um abrigo de ônibus, porque não tem dinheiro. Aí a passagem de ônibus da prefeitura tem que tirar 20 milhões, como tirou no passado, esse ano tirou 4. Tá, mas e esse dinheiro todo que está circulando na cidade, dentro da mobilidade? Volta para a mobilidade. Então, se nós tivermos esse fundo, licitar é o correto, tem que ser feito, tem que fazer essa licitação. Agora, se não tiver um fundo, todos os anos a Santa Maria vai entrar nessa discussão. Tem que tirar da subsídio, porque hoje o mundo inteiro tem subsídio. O transporte coletivo hoje, na Europa, que todo mundo elogia, tem subsídio. Não sobrevive mais por quê? Porque entraram outros modais. Porto Alegre tem patinete, vai chegar aqui daqui uns dias. Porto Alegre tem bicicleta. Na Europa tem isso há muitos anos, tem trem, tem metrô. Então, o transporte público, o ônibus que carrega o povão, porque não tem como chegar um metrô lá no Paço das Tropas, não tem como chegar um Trenzurbe lá na Caturrita, é o ônibus que vai chegar. Se ele não tiver esse suporte e esse olhar do governante da cidade, o que as pessoas vão fazer? Vão andar de Uber. Então, por isso que hoje a cidade tem 3, 4 mil pessoas trabalhando, são pais e mães de família que trabalham no Uber, ok, nós não podemos ser contra também, né? Estão trabalhando, né? Mas por que tem 4 mil hoje na cidade Uber? 99, todos esses dispositivos de aplicativos. Porque o transporte público em Santa Maria, ao invés dele avançar para o cidadão, ele reduziu. Domingo não tem ônibus, é um parto para pegar um ônibus domingo, feriado não tem ônibus. Depois das 11, tá aí. Quantas mil pessoas trabalham na madrugada de Santa Maria? Hospitais, restaurantes. Olha, se eu vou citar, como é que elas chegam e saem desse trabalho se não tem ônibus? Como é que tu vai ter um ônibus de qualidade? Tu abriu o mercado para outros aplicativos, tu abriu para outros modais tomarem esse cidadão. E depois que ele entra no Uber e paga 7, 8 pila, ele vai olhar, não, eu chamo o Uber em 5 minutos, me pega aqui, me larga no meu serviço, na frente da porta. Vou pegar um ônibus por 6,50, 1 da manhã, que vai deixar 3 quadras do meu serviço? Não, vou ficar de Uber. Então, se nós não olharmos isso, o ônibus vai cada vez mais enfraquecer, só que o povão, que não tem condições, vai seguir pagando essa conta, que a conta chega para o trabalhador. Vereador, o senhor teve um projeto aprovado que ele cria o Programa Municipal de Planejamento Familiar. O que prevê esse programa? É um programa, inclusive, que agora, há poucos dias, o prefeito sancionou, né, junto ao gabinete. É um programa que eu venho também, tem todo um trabalho que a gente fez, que é interligado junto à Secretaria de Saúde, né, junto à Secretaria de Educação. Nós temos que discutir esse tema. As pessoas têm que entender que no mundo que a gente vive hoje, não é mais como antigamente. Né? As pessoas têm que estar preparadas e têm que ter um planejamento da família, organização para ter um filho, para colocar uma vida nesse mundo. Quanto custa hoje uma vida nesse mundo? Vai ter condições de dar educação para essa criança? Dar saúde? Toda a estrutura que uma criança precisa para viver saudavelmente, tocar a sua vida, se formar, se qualificar, porque hoje nós temos completamente um desequilíbrio. Nós temos locais daí da periferia no Brasil que tem mães que têm 7, 8, 9 filhos. E aí o que acontece? Nós não conseguimos acompanhar, a sociedade não acompanha, mas qual a orientação que essas mães têm? Algum momento elas sentaram com alguém para planejar a vida delas, elas foram orientadas por isso? Mas o pai e a mãe, sim, mas às vezes o pai e a mãe, então, a vida é cara para todo mundo. Né? As pessoas, às vezes, nascem num local que não tem uma estrutura que muitos outros têm, de orientação, de uma família estruturada, com condições. As pessoas já nascem numa dificuldade e a vida vai te levando dificuldade, tu não para mais. Então, tu não tem nem concepção do que é, às vezes, a vida, quando vê estar com um filho na barriga, que altera completamente a vida de uma pessoa, se ela não tiver uma estrutura no planejamento.
Ela estava estudando, não estuda mais. Estava trabalhando, não trabalha mais. Por quê? Porque tem que cuidar do filho. Né? E, por vezes, fica sozinha, vira mãe solo, que é o que muito acontece no país. Né? Aí ficam as mães a vida inteira lutando para sobreviver, para manter o filho, né? Mas ela não teve esse planejamento. Então, esse programa vem para nós criarmos um programa educacional de enfrentamento, com palestras nas escolas municipais, com planejamento na área da saúde, com investimentos que possam orientar as pessoas de como é que ela pode se proteger para que ela não tenha esse filho, a não ser que ela deseje. Né? E tem uma pesquisa mundial que mais de 60% das mulheres do mundo não desejavam, naquele momento, ter um filho, mas aconteceu. Elas não planejaram ter o filho. E tem mais 53% das mulheres no mundo, uma pesquisa mundial, que elas preferiam trabalhar, construir a sua vida, fazer essa formação para depois, de forma planejada, poder ter um filho com estrutura que ela pudesse manter. Então, esses dados também estão no projeto, que demonstram que Santa Maria não pode ficar assistindo. Ah, mas o país é assim, mas eu moro aqui. Eu quero, pelo menos, começar pela minha casa. Não adianta eu querer mudar um país se eu não mudo a minha rua, não mudo o meu bairro, não mudo a minha cidade. Então, esse programa que nós conseguimos a aprovação de todos os vereadores, né, e com o prefeito sancionou e também está apoiando e abriu as portas da prefeitura para essas secretarias se apropriarem desse projeto, eu entendo que é um projeto extremamente importante a médio e longo prazo. Nós temos que orientar as famílias, as mães, as pessoas de Santa Maria. Temos meninas de 12, 13, 14 anos que hoje já estão grávidas na cidade. Por quê? Porque a cidade não pode ficar assistindo, que nem os moradores de rua. Tu tem que ter um planejamento. Tá, mas está na rua sim, mas tá, vai continuar na rua. Eu sei de várias pessoas que estavam na rua agredindo pessoas, tocando pedra em carro, cometendo uma série de delitos que foram tratadas, às vezes até de forma compulsória. Hoje são outras pessoas. Vivem no mundo, medicadas, mudou radicalmente a vida delas, retornaram para suas famílias. Por quê? Porque ali o Estado chegou. O Estado estendeu a mão, olhou e tratou. Se nós continuarmos assim, nós vamos continuar vendo as crianças nas vilas, nos bairros, com outra criança dentro da barriga, eliminando completamente o seu futuro. Meninas de 14, 15 anos grávidas em Santa Maria, e tem muitas, não são 5, 10, 20, são centenas, é só andar nos bairros como a gente anda todos os dias. Infelizmente, né? Essa é uma realidade, não só aqui em Santa Maria, mas no Brasil inteiro. Vereador, estamos quase acabando o nosso programa, mas eu gostaria que o senhor falasse de forma breve sobre um projeto que o senhor tem, que está tramitando aqui na casa, que reconhece o bairro Itararé como um bairro histórico e cultural. O que isso, se aprovado o projeto, vai representar para aquela região? Eu quero rapidinho aproveitar que a gente aprovou também o Ecoterapia, que é um projeto que atende diretamente as crianças com autismo. E nós conseguimos implementar agora no município, e através de emenda e suporte financeiro para o ano que vem, hoje tem 26 crianças da rede pública, crianças carentes, que estão nesse projeto. Eu quero triplicar ou passar para 200, porque tem muitas crianças com autismo em Santa Maria que não têm condições, porque isso é um projeto caro. Então, esse é um projeto que a gente aprovou e que está dando muito certo, que é para atender as mães e crianças dos bairros da periferia. Tem uma menininha que chegou lá no colo do vô dela. Hoje ela caminha, brinca e está quase falando por causa desse projeto de ecoterapia. Foi aí que eu me motivei a fazer essa lei para que esse projeto viesse para dentro do município, tivesse suporte financeiro público para enfrentar. E essa questão do Itararé é porque a gente nasceu ali, temos uma história toda dentro do bairro Itararé, e quando nós nos elegemos, a comunidade do bairro, os ferroviários mais antigos, falaram, a vida inteira nos chamaram de bairro histórico, bairro cultural, um dos primeiros bairros da cidade, ao lado da ferrovia, da Vila Belga, mas até hoje a gente não tem um projeto que possa nos enxergar e nos trazer para esse contexto da cidade, contexto estadual até nacional. E eu trabalhei esse projeto porque o Itararé, transformando-se ele num bairro histórico, cultural que ele já é, o Itararé tem 27% das famílias do Itararé são italianas e 23% são alemãs. Nessa minha pesquisa eu identifiquei isso. Olha só que interessante, quase a metade do bairro, praticamente a metade do bairro, são descendentes de italianos ou alemães. Então tem uma cultura que nós podemos buscar muitos projetos e recursos, inclusive, em Brasília, em Porto Alegre, até na Alemanha e na Itália, que possam incentivar aquela região, que é uma região rica, região histórica de Santa Maria. Então ali nós temos que hoje trabalhar o plano diretor, que eu defendo, uma parte do Itararé tem que abrir, nós temos que começar a discutir o progresso do bairro Itararé, temos que liberar para construirmos novas edificações, novas obras, mas proteger, né, as nossas encostas, as proximidades dos morros, manter a tradição do bairro, mas aquele miolo do bairro tem que ganhar vida, porque o bairro precisa voltar a crescer. Nós temos que ter essas edificações, nós temos hoje problemas no plano diretor que inviabilizam o Itararé desse desenvolvimento. E a questão histórica é nós darmos oficialmente para um bairro que é histórico da cultura, um bairro que é histórico de Santa Maria, algo oficial que possa incluir Itararé em grandes projetos
no governo estadual e federal. Nós possamos trazer recursos para aquela região, para incentivar, quem sabe, a ampliação do 21 de abril, a recuperação do monumento ao ferroviário, a ocupação do Morro do Seychelles, pode ser uma atração turística para o estado e para o Brasil, como Cidade Encantado. Então, essa é a nossa ideia. Primeiro, transformá-lo de lei, que é só hoje, culturalmente, a gente sabe que Itanhaém é um bairro histórico, mas não está na lei. Transformar em lei, que ele é histórico, é cultural, mas a minha visão é para buscar projetos e recursos para que aquele bairro, toda aquela região ferroviária ali, Campestre, Vila Chima, Perto Socorro, Salgado Filho, possam crescer de forma conjunta num turismo e principalmente com esses descendentes alemães e italianos que têm muito recurso para a gente trazer para cá. Vereador, foi um prazer conversar com o senhor. Teríamos outras pautas para falar aqui, mas nosso tempo é limitado. Mas acredito que o telespectador conseguiu entender um pouco sobre o seu projeto, né, o seu mandato de uma forma geral. Obrigada pela sua participação, vereador. Agradeço mais uma vez, um abraço a Santa Maria, sempre à disposição. Nosso mandato que eu retornei para cá é em busca de resultados, trabalho e resultados para a nossa cidade. Esse foi o programa Mandato em Pauta com o vereador Marcelo Bisonho, do União Brasil. Você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.